E a gente vai continuar nosso estudo das obras da carne. Nós temos falado esses últimos tempos sobre os pecados conhecidos como pecados sociais, porque são os pecados que nós cometemos no convívio com as nossas irmãs, irmãos, com a nossa família, no trabalho, na escola. Então, são pecados cometidos no nosso convívio social. Então, acho que por isso que esse nome foi dado assim. E nós já vimos 3 pecados considerados sociais, não foi? A gente viu o primeiro. Qual foi o primeiro? Quem sabe o primeiro pecado que a gente viu dentro desses pecados sociais? Inveja. Quem? Não, primeiro foi... tá bom, a inveja, mas primeiro foi o ciúmes, não foi? Ah, é ciúme. Depois nós vimos a inveja. Depois... Ninguém lembra qual foi o último da sexta passada? Inimizade. 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 Então, o ciúmes é aquele sentimento que você quer ter o que a outra pessoa tem. Você almeja, você deseja, você tem um sentimento negativo com relação a você querer que aquela pessoa tenha. Olha como está florida ali também, gente. Boa noite. Tudo bom? Que alegria ver vocês. Olha, Najara em casa, é um sonho. Aí a inveja, a gente falou que é meio que um crescente, não é? Esses pecados, eles são, no meu ponto de vista, eu até organizei de forma que a gente perceba que esses sentimentos, quando existem na gente, eles são uma crescente. Você começou com ciúmes, aí a gente viu a inveja, que você agora não quer só ter o que o outro tem, você quer que o outro não tenha. Você está desejando que aquele outro não possua um bem, uma situação, um comportamento, um sentimento que ele tem, você não quer que ele tenha. Aí você viu a inimizade. A inimizade é um sentimento de malquerência, de má vontade, de você, tipo assim, até que a gente deu aquele exemplo que nem fede nem cheira. Na realidade, você nem conhece a pessoa e você já vai olhando para ela com uma má vontade, uma rejeição. Não é? Então, isso inicialmente é assim, depois ele passa a gerar uma inimizade, né? E hoje nós vamos ver o sentimento também que é terrível e que todas nós temos, nós mulheres somos muito suscetíveis a esse sentimento, não somente mulheres, mas assim, eu vou falar da nossa parte, os homens que cuidem de pensar na situação deles, que é a ira, tá certo? É a raiva, não é? Aquele sentimento de Vamos começar. Vou compartilhar aqui uma tela para a gente verificar. Muito interessante o estudo. Seria bom se eu pudesse aumentar um pouquinho mais. Não, aqui não, aqui. Eu pudesse aumentar um pouquinho, mas não dá, vai de vez em quando. Tá bom. Então, gente, hoje nós vamos estudar sobre a ira. Tá certo? O que é a ira? Certo? É uma obra da carne, conhecido como ira. Primeiro, a gente vai pensar no termo grego. O termo usado e traduzido para ira, que termo é esse? A gente vai ver que chama timos, a transliteração é timos, ou tumos. Significa raiva, ira, fúria. É uma tremenda explosão de temperamento, é um acesso de raiva. Então, são 2 termos que são utilizados para esse nome, para esse pecado de ira. É o timos ou tumos e o orguê. O orguê, já diferente do tumos, ele é uma ira pensada. Ele é tornar-se zangado de uma forma que você pensa naquele sentimento. Esse primeiro aqui é uma explosão de ira. Você tem alguma coisa que você não gostou, se desagradou, e você explode na hora. É uma raiva descontrolada, uma explosão de fúria. Já o outro é aquele sentimento que você cultiva dentro do coração. Você começa a ficar pensando, você está irado dentro do coração, mas você fica pensando daquilo. E você vai se tornando cada vez mais zangado, raivoso, irado. Esse é o segundo nome que é utilizado, tá certo? É interessante a gente saber disso, que ele trata o sentimento de ira de 2 formas, que é o timos e o orguê. Um é uma explosão violenta de raiva, de temperamento, não é? E o outro é uma ira como se fosse uma ira pensada, sabe? Refletida. Se refletir, você realmente está irado com aquela situação ou pessoa.
Agora, o interessante também, gente, é que o hebraico é uma língua muito figurada, muito figurativa. E quando a gente vai estudar e verifica que esse termo ira, sabe o que, que ele diz? Sabe o animal quando está com... Sabe aquela... Eu imaginei assim, aquele boi que está com raiva, irado, violento, o que, que ele faz no nariz? Ele não faz assim no nariz? Não sai aquela fumaça, a gente vê que o boi fica cuspindo bala. É esse o termo que também é utilizado para quando as narinas estão acesas e o boi está mesmo com raiva, perigoso. Então, é interessante a gente saber disso, porque quando a gente está irado, várias coisas acontecem no organismo da gente. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque é uma coisa muito técnica, mas a gente sabe que quando a gente está irado, o sangue ferve, é como se você tivesse literalmente com o sangue fervendo. O estômago dói, os músculos ficam todos retesados, retesa essa musculatura todinha. As pessoas tremem de raiva. Quando diz assim, estava tremendo de raiva, literalmente o organismo reage quando existe esse sentimento no ser humano, na pessoa, ele sofre várias modificações na fisiologia. Então, tudo isso é ficar irado, é você passar por essas modificações todas. Então, a gente vai começar pensando que o termo, são dois termos utilizados e traduzidos para ira, que é raiva, ira, é uma explosão de temperamento, uma explosão, um acesso de raiva, e uma ira pensada, uma ira refletida, tá certo? Agora, eu queria que a gente começasse a pensar sobre o conceito secular de ira. Eu trouxe bastante informação sobre ira para que a gente saiba e identifique que aquele sentimento que a gente tem, não estou irado, não, é só um sentimentozinho aqui e tal, é ira. O que a gente tem na realidade é ira. Vamos ver aqui se a gente se identifica com algum sentimento desse. Raiva, isso eu estou dando conceito secular agora. O que o dicionário, o que o doutor Google diz para a gente, tá certo? Nós vimos o teológico, vamos ver, é uma raiva, é um sentimento intenso, é um permanente estado de ódio, é mágoa, é rancor. Então, quando você pode pensar assim, eu estou muito magoado, mas eu não estou irado, não. O sinônimo é ira. Aquela mágoa guardada, aquele rancor, é porque você ou eu somos pessoas iracundas. E se a gente tem essa característica, nós vamos guardar rancor, vamos estar com um sentimento de ódio no coração, porque a ira faz com que a gente realmente guarde esses sentimentos, tá certo? Normalmente contra uma ou algumas pessoas. A gente pode, por exemplo, tem gente que quando discute... Lembra, vocês já ouviram falar que não se discute religião e política, né? Porque algumas pessoas, quando discutem esses temas, elas ficam iradas contra a pessoa que ela nem conhece, ou contra o time. Então, aquilo gera uma ira no coração, uma raiva. Um comportamento irracional, irracível mesmo, tá certo? É o que acontece. Pode ser por uma pessoa, pode ser por várias pessoas. Agora, é interessante que ele... A maioria das vezes é gerado por uma ofensa, porque se você está discutindo religião com alguém que concorda com você, você não vai brigar com ele nem vai ficar irado. Mas se alguém discorda de você e você se sente ofendido no que você crê, naquele pensamento, aí é onde você vai manifestar essa ira, tá certo? É uma indignação agressiva, violenta. Por que agressiva? Não necessariamente a gente vai bater na outra pessoa, mas é uma reação agressiva. Pode ser que não chegue às vias de pancada, mas a reação é agressiva. Você pode reagir de forma violentamente agressiva, mesmo que seja só em palavra, às vezes até só em fisionomia. E é um sentimento de vingança. Ele é impulsionado, a ira é impulsionada pelo desejo de se vingar. Sempre que a pessoa manifesta essa ira, ela está querendo a revanche. Porque se ela não quisesse a revanche, ela teria perdoado, ela teria digerido o assunto, ela teria metabolizado aquela pessoa, mas não, quando existe esse sentimento, esse pecado de ira no coração, a pessoa está motivada por um desejo de vingança. Eu vou chamar de vingança, mas eu vou chamar também de revanche, revide. Então, é por isso que fica aquela ira acumulada no coração, o sentimento de você querer se revidar aquilo que você considera que sofreu. Aí, eu agora vou colocar para a gente dizer assim, não, mas eu ainda não estou enquadrada nesse sentimento.
Eu ainda não me identifiquei. Então, a gente vai ver alguns sinônimos de ira e depois a gente vai ver o estado contrário da ira, os antônimos, tá certo? Então, vamos lá. Os sinônimos a gente chamou de as diversas faces da ira. Então, a gente pode estar irado verdadeiramente com o sentimento de tumos ou de orguê, mas a gente pensa assim que a gente está só... no caso, começou logo com ódio. É um sentimento de ódio grave no coração. O termo vingança vem sempre junto com a ira, porque você está irado, porque você se sentiu ofendido no que você crê, pensa, ou uma forma de agir. Aí, aqui que eu queria dizer, às vezes, esse sentimento, você pode achar que não está com ódio, você achar que não está com vingança, mas tem um sinônimo muito interessante, indignação. E isso é um sentimento muito comum na gente, a gente ficar indignado. Aí fica que não se conforma, aquilo grandiosamente toma um vulto no nosso coração, porque a gente está indignado, a gente não se conforma com aquilo. E isso é o sentimento de ira, tá certo? É o pecado de ira. Zanga. Pessoas zangadas são pessoas iracundas, pessoas que são facilmente se iram. A raiva, pessoas também que têm raiva no coração. A gente conhece várias pessoas assim. Aquela pessoa, a cara é fechada, parece o nariz mesmo do boi, né? Aquele nariz que chama, lá no Nordeste chamava de venta de fole. Eu não sei aqui como é que chama, mas assim, aquela venta que parece que está saindo fogo, fumaça. Então, é a raiva, é quando a pessoa tem esse sentimento habitando realmente no coração, fazendo morada no coração. Cólera também é um sinônimo para ira, fúria, furor e arrebatamento. É como se fosse a pessoa iracunda, ela é arrebatada, ela é tomada por esse sentimento quando ela se sente ofendida por alguma coisa ou quando ela se sente indignada. Então, é como se fosse assim, arrebatada por esse sentimento. Então, são as faces da ira. Vamos pensar agora quais seriam a situação contrária à ira, os antônimos de ira. O que seria você não ter ira no coração como um sentimento, como um pecado que habita no teu coração? Seria uma pessoa que tem equilíbrio, um sentimento de equilíbrio, equilibrar as coisas, serenidade, resignação. Quando a gente é ofendido, ao invés da gente ficar indignado, a gente pode manter a serenidade e buscar resignar-se. Muitas das vezes, aquilo a gente não pode fazer nada, não pode manifestar nada, a gente não pode mudar a situação. Mas se a gente deixar que a zanga fique no nosso coração, ela vai tomando um corpo tão grande que se a gente buscar se resignar com aquilo que a gente que não pode fazer nada, se puder mudar a situação, vamos mudar com serenidade. Complacência, você se complacer, você ser uma pessoa que fica de acordo com aquilo. Calmaria, a própria calma, manter a calma é diferente de ira. Benevolência, um estado de benignidade. Sossego, tranquilidade e impassibilidade. Se manter impassível, não manifestar ira, não manifestar um sentimento de fúria, de cólera. Então, eu achei esse quadro muito interessante para a gente verificar se a gente está com esse sentimento no coração de ira ou se a gente está com o contrário da ira. Muita gente é assim, tem muita gente que realmente é uma pessoa serena, uma pessoa mais calma, é uma pessoa sossegada. Tem delas que eles têm essas características todinhas, só que diz assim, a gente vai ver já lá na frente, não pise no meu calo. Então, esse tipo de gente também é uma pessoa que a gente vai verificar que é um sentimento complicado, né? Vamos lá. A gente viu o conceito, o termo, nós vimos o conceito secular, o que o mundo chama de ira, a gente viu sinônimos e antônimos de ira, e a gente vai ver agora conceitos bíblicos de ira, tá certo? Eu não estou vendo a Najara e a turma dela, mas tudo bem. A Bíblia diz que ira, o pecado da ira, é quando você rejeita com disposição violenta tudo que desagrada a você. Então, às vezes, muitas vezes nós somos desagradados no que a gente crê, no que a gente acredita, no que a gente gosta, no que a gente prefere. E a Bíblia diz que se a gente rejeitar com disposição violenta, isso é ira. Olha que coisa interessante, né?
Muito interessante isso. Vingar as ofensas, olha que conceito maravilhoso. Vingar as ofensas reais ou imaginárias. Muito interessante também esse, porque muitas vezes a gente imagina só que foi ofendido. Às vezes a gente nem foi ofendido, às vezes o outro nem teve intenção de ofender, mas na nossa mente a gente achou ofendido, aí a gente imagina e a gente vai querer revide, ou vingança ou revide, revidar aquela ofensa que a gente acha que recebeu. Às vezes a gente recebeu uma ofensa verdadeiramente. E também, se você recebe uma ofensa e você rejeita, buscando vingança, isso também é ira, é ira. A ira é quando a gente não aceita algo, sendo que aquilo pode ser correto ou pode não ser correto. Pode ser, por exemplo, uma coisa que você está coberto de razão, mas se você tem uma rejeição violenta àquilo, que você pode estar correto, mas o teu comportamento já está sendo um comportamento de pecado. E muitas vezes você nem está correto, mas o iracundo, ele vai ter raiva, ele nem quer considerar se ele está errado ou se ele está certo. Ele vai ter raiva e ele vai procurar revidar aquilo. É um sentimento característico da natureza decaída, da velha natureza. É muito interessante a gente saber disso, é um conceito teológico, é um conceito característico da velha natureza e da natureza decaída, tá certo? Então, a gente ainda tem esse sentimento no coração, mas ele não pode ser um sentimento muito forte ou presente no nosso coração. Por quê? Porque isso vai caracterizar que nós estamos sendo dominados totalmente pela carne. E é como aquele povo diz assim, como é que tá na carne, né? Tá na carne, tem gente que diz que está no osso. Só que quando você alega que você estava na carne, ou você deixou o espírito de lado e estava na carne, aquele sentimento, quando o crente é carnal, ele é um crente novo convertido, é um crente que ainda não compreende as coisas, ele precisa de leite, porque ele é um neném na fé. Se você verificar pessoas de anos frequentando a igreja, anos diz que se aceitou a Jesus, anos dentro de uma fé cristã verdadeira, e ele continua com esse característica da velha natureza, a gente precisa avaliar se ele foi lavado pelo Espírito Santo, se ele foi realmente regenerado. Se ele foi regenerado e ele tem o Espírito de Deus habitando nele, ele vai verificar que aquela velha natureza era iracunda, mas ele vê que cada dia que passa, esse sentimento está mais distante dele, mais afastado dele. Então, é muito interessante a gente perceber isso no nosso comportamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não digo que eu era uma pessoa iracunda, mas eu tinha raiva no coração. Eu me sentia, eu tinha muita justiça própria. Eu achava que, principalmente as pessoas que são mais corretas na vida, são estudiosas, são razoavelmente boas filhas, não tem grandes comportamentos. A gente acaba se achando boa. Eu não minto, eu não sou uma pessoa que tem um comportamento inadequado em casa. Então, se eu era ofendida, eu ficava muito raivosa, muito aborrecida. E quando eu me converti, uma das coisas que eu mais quis que Deus tirasse do meu coração era a raiva. O primeiro versículo que falou comigo na minha conversão o primeiro realmente foi aquele, uma coisa sei, eu era cega e agora vejo, que a minha Bíblia, eu anotei esse versículo, foi assim logo que eu me converti, mas o segundo versículo que falou comigo foi: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Como eu desejo, desde aquela época, há 30 e tantos anos, eu desejo que esse rio de água viva corra no meu coração, no meu interior. E como eu vejo que eu mudei desde aquela época para hoje. Que o Senhor seja louvado por isso, porque eu vejo que eu mudei. Mas muitas vezes, se você tem um comportamento que é mais raivoso, as pessoas não costumam notar rápido que você mudou. Aquela tua fama te acompanha por um tempo, até que as pessoas percebam realmente, tipo assim, a indígena nem explodiu, ó. Puxa, a irmã Nilce, a irmã Nilce está diferente, hein? Então, eles vão notar quando você já manifestou aquele comportamento de calma, de resignação por um bom tempo, é que aquelas pessoas que convivem com você, seja na igreja ou na família, vão notar que você mudou. E se você passou ano após anos na fé e você nunca mudou,
continua na carne depois de 30 anos de crente, 15 anos de crente, a gente precisa avaliar realmente se o Espírito Santo restaurou, renovou, regenerou nosso espírito. Porque não é para estar assim, não existe isso. Esse crente que está a vida toda, a gente vê pelas cartas de Pedro. Pedro era um homem iracundo, raivoso, mas as cartas dele, no final da vida dele, são a coisa mais linda do mundo, a gente lê uma carta daquela, não é? Então, a gente precisa realmente aprender com essas pessoas e saber que o Espírito Santo vai modificar a gente. O versículo de Efésios 4, 23 e 24 diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a gente precisa saber que é um sentimento característico da velha natureza, da natureza caída, e para dominá-lo somente será possível através do lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Então, se nós somos salvos, e nós somos pela graça de Deus, esse sentimento deve estar cada vez mais distante de nós. Vamos pensar um pouco mais sobre a ira timos, que é aquela ira, aquele acesso, aquela raiva, aquela fúria repentina, é como se você, assim, você não fica planejando uma vingança ou planejando revidar nada. Aconteceu e aquilo vem, aquele sentimento brota rapidamente no coração. Vamos lá. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Vocês lembram desse texto em Atos 19, 28? Quando o apóstolo estava pregando lá, falando que esses deuses feitos por mãos humanas não eram deuses, não era verdadeiro, eram deuses, falsos deuses e tudo mais. Aquelas pessoas tiveram um ódio tão grande, uma ira tão grande, que eles pegaram para matá-los mesmo. Por quê? Porque eles foram tomados desse sentimento. Foi rápido, eles estavam todos ouvindo. Você pode estar ouvindo, mas quando esse sentimento vem no seu coração, você muda, é um acesso realmente de raiva, de ira que você tem. E foi isso que aconteceu nessa passagem bíblica. Lembra quando Jesus chegou na sinagoga de Cafarnaum e ele estava pregando e ele disse coisas que eles não se agradaram quando ele falou sobre realmente o que o Messias faria e viria fazer. Eles se tomaram de ira, levaram Jesus até o alto do monte e eles iam lançar Jesus de cima a baixo. Mas essas eram as mesmas pessoas que disseram: não é esse o carpinteiro? De onde veio sabedoria para esse? Ou seja, eles conheciam, mas eles foram tomados de uma ira tão grande, de uma raiva, de um acesso, um desejo de vingança tão grande, que eles queriam pegar aquela pessoa que era do meio deles, quando ele disse que o profeta não tem honra na sua própria casa, eles queriam matar Jesus. Então, essa é a ira timos. Eu vi uma diferença entre timos, uns autores chamavam timos, outros tumos, como é uma transliteração, vamos chamar de timos. Então, é a ira que faz com que você exploda, o teu temperamento seja tomado por um sentimento violento de necessidade de vingança ou de revide. A ira orguê, ela já é diferente. Ela pode ser resultado de um pensamento deliberado. Você fica remoendo aquela raiva, aquela ira. Cada vez que você pensa naquilo, é como o teu nariz chega... Aí o coração acelera, porque você fica pensando naquilo. Então, esse é um sentimento deliberado. Você está realmente... não que seja menos pecado ou mais pecado que o outro, mas é um sentimento que você vai cultivando e você vai mantendo aquele sentimento dentro do seu coração. É esse o sentimento que eu acredito que gera úlcera, gera dor de cabeça, enxaqueca, problemas intestinais, porque você fica... as mudanças que acontecem no organismo quando você sofre de ira, elas vão adoecendo o teu corpo. Então, é um sentimento deliberado. Vamos ver quando aconteceu. Lembra da história do filho pródigo? Esse filho pródigo, eu tenho a impressão que ele vai entrar em quase tudo quanto é pecado de natureza social. Porque quando ele chegou e ele soube que o irmão estava sendo feito morto um cordeiro cevado, para que eles pudessem se alegrar porque aquele filho estava morto e reviveu, ele ficou indignado. E esse termo aqui, indignação, é ira, é orguê.
tá certo? É uma aversão, uma rejeição que você manifesta de forma clara na tua cara, nos teus comportamentos, e aquele rapaz não admitia aquilo. Eu acho que ele preferia que o rapaz estivesse morto para se vingar, porque ele foi e desperdiçou os bens todos vivendo de maneira dissoluta. Então, ele preferia que o irmão tivesse morto, mas ele não queria que alguém se alegrasse porque ele estava vivo. Esse é o sentimento de ira, dessa ira que ele ficou pensando, imagina o tanto que ele não pensou, porque o rapaz chegou, o pai se alegrou, matou o animal, fizeram a festa, e aquilo corroendo a mente e o coração dele, né? É o tipo de ira que a gente deve evitar de forma muito grande, porque o outro, até eu acho assim, o outro é muito grave, é gravíssimo, porque é um descontrole, um desequilíbrio muito grande. Mas esse daqui, você ficar alimentando essa ira, essa é muito perigosa, né? Outro lugar que tem esse termo, essa ira pensada, deliberada, não provoqueis vossos filhos a ira, a orguê. Não provoque que o teu filho comece a ficar desenvolvendo raiva no coração dele por comportamentos nossos. Então, é muito interessante esse versículo. Sempre me chamou a atenção esse versículo. Eu queria muito entender por que é isso, não provocar ira. Então, a gente precisa... Tem alguns autores que pensam outra coisa, que é não provoque que seu filho seja sujeito à ira de Deus, mas não é assim. Eu acredito que é você não fazer com que, através de comportamentos seus, os seus filhos desenvolvam esse sentimento de ira, tá certo? Eu achei interessante essa figura aqui, que a maioria das vezes, quando os meninos eles vão desenvolver essa ira, os pais são iracundos. Os pais tratam com eles de forma iracunda. É aquele pai que explode em ira timos, ou é aquele pai que fica desenvolvendo um sentimento de ficar massacrando aquele filho por causa disso, tá certo? Lá na frente a gente vai verificar como a gente pode fugir desse tipo de comportamento. Aí a gente chegou num ponto que é muito interessante a gente falar também, que é a ira de Deus. Lembra qual foi o outro sentimento? Que Deus também é um sentimento ruim, mas que Deus tem, falado na palavra de Deus sobre esse sentimento ser também um sentimento de Deus, e é um sentimento bom, é um sentimento santo e perfeito quando é em Deus. A ira, qual é o outro que tem o sentimento que Deus tem o mesmo sentimento? Ciúmes, a Dijana está falando, né? Ciúmes, né? A gente sabe que o ciúmes é um sentimento ruim quando é manifestação da carne pecaminosa, da velha natureza decaída, mas Deus, ele mostrou para a gente que ele tem zelo, ele tem um ciúmes, que é uma atitude de preservação, de querer preservar a palavra dele, a santidade. A ira já é outro que a gente encontra também. O Velho Testamento é cheio desse termo, a ira de Deus, e o lagar da ira de Deus, né? O Apocalipse fala sobre as taças da ira de Deus. Então, a ira de Deus é realmente uma... E muitos ímpios chegam para a gente e falam assim, esse Deus de vocês é um Deus irado, é um Deus iracundo, ou mesmo pessoas cristãs, que se dizem cristãs, dizem que o Deus do Velho Testamento era um Deus de ira e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. E não é verdade, é o mesmíssimo Deus. A ira de Deus se manifestava no Velho Testamento e ele se manifesta agora no Novo Testamento também, tá certo? Vamos ver então o que é a ira de Deus. Quando é referenciado a Deus, o termo ira, ele é intercambiável, tanto timos como orguê. Eles não fazem diferenciação, pode ser, um momento pode ser timos, outra vez pode ser orguê, ele não faz diferença para expressar a ira divina. Essa expressão da ira de Deus, na realidade, ela é uma expressão para manifestar a santidade e a retidão de Deus em condenar o pecado. Então, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda sorte de impiedade, contra os homens que fazem esse tipo de coisa. Então, a gente precisa entender que a ira de Deus não é porque ele ficou com raiva, irado e se descontrolou, porque Deus é santo, é perfeito e não existe isso em Deus. Ele não se descontrola nunca, ele é um Deus que não peca e nem pode pecar jamais, mas ele é dito também que esse termo ira para Deus, e é para manifestar sempre que é falado na ira de Deus, é para manifestar a santidade, a retidão de Deus em condenar o pecado, a injustiça, tá certo?
Vamos ver alguns exemplos. Uma coisa interessante também é que, lembra que tem um versículo que horrível coisa é cair nas mãos... Não, isso, desculpa. Como é o nome, como é o jeito do versículo? Agora eu não estou vindo na mente. Tá. Mão do Deus irado. Mas eu acho que isso aí é um sermão maravilhoso de um grande pregador. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Mas olha, o encontro do homem com o santo é perigoso. Por causa de quê? Por causa da ira de Deus. Porque ele vai defender a santidade dele, a retidão dele, e vai condenar o pecado, tá certo? Vamos ver quando foi que foi perigoso. Eu citei vários exemplos. Eu, assim, se eu pudesse, eu faria uns 10 slides só com os exemplos, onde é perigoso a gente ir de encontro à ira de Deus, que é a santidade perfeita dele, a retidão perfeita e a condenação que ele faz ao pecado. Quando Jacó lutou com o anjo, aquilo ali foi um perigo gravíssimo que ele correu. É o perigo, ele estava de encontro ao Senhor e ele estava correndo muito perigo, porque Deus estava literalmente lutando com ele, tá certo? Então, é perigoso. Eu achei muito interessante essa informação. Outra informação foi quando Moisés estava no Monte Sinai, que Deus falou com o povo, com Moisés e o povo todo. Vocês lembram que o povo ficou lá embaixo? Ele mandou que todo mundo se santificasse, se purificasse. Ele disse que marcasse um termo em volta do monte, que se até um cachorro passasse daquele termo, seria morto. Então, é muito perigoso a gente brincar ou negligenciar a ira de Deus. E eles ficaram tão apavorados quando eles viram aquele fogo fumegando em cima do monte, que eles pediram que eles não queriam nem ouvir a voz, ele não queria ouvir nada, que Moisés subisse, falasse com eles e depois transmitisse para o povo aquilo, que eles ficaram em pânico, apavorados. E agora eu fico lembrando agora desse povo que brinca com Deus na maior tranquilidade, não é? Estão brincando de que Deus não vai manifestar sua ira, porque eles não acreditam nisso, estão negligenciando realmente esse encontro com o santo. Então, é interessante a gente pensar sobre isso. A ira de Deus, ela é provocada, vamos ver pelo que ela é provocada, por alguns comportamentos de indivíduos. Alguns indivíduos tiveram comportamentos, a gente também vive, tem vários, depois vocês podem fazer o exercício de lembrar quantos comportamentos pessoas tiveram que foram punidas por Deus. Mas eu escolhi 2. Vocês lembram que Miriam era uma mulher abençoada por Deus, Deus usou muito ela foi muito mesmo querida até por Deus, mas ela se enalteceu, se ensoberbeceu e é conhecido como a revolta que ela teve contra Moisés, ela e Arão tiveram contra Moisés, é conhecido como a sedição de Miriam, não é? Então, Deus fez com que ela ficasse leprosa. Então, Deus manifestou ali a sua ira. Ela ficou leprosa. Certo? E a gente sabe da história que depois Moisés orou por ela e tudo mais, mas ele deixou ela um tempo fora do arraial e depois perdoou. Tá certo? Outro caso grave de pessoas tendo contato com o santo, com a retidão perfeita de Deus e Deus cobrando na hora o pecado. Usar ou tocar na arca, não é? Ali a gente pode pensar assim, mas sempre a gente fica meio com dúvida, ele foi segurar para que não caísse, mas deixasse cair, porque quando Deus diz que tem que ser assim, não pode ser do jeito que a gente acha que tem que ser. E ele foi punido na hora, tá certo? Então, comportamentos de indivíduos vão fazer com que Deus manifeste a ira. Tem outros vários, um que me choca muito também são aqueles 2 filhos, não foi, de Arão, foram fulminados também na hora, não é? Por causa que eles foram contra a santidade de Deus, a perfeição de Deus, a retidão de Deus. Também Deus manifesta a sua ira quando existe apostasia, infidelidade, violação da lei, principalmente do povo de Deus, e idolatria dentro do povo de Deus e dos gentios, tá certo? Então, ele manifesta a sua ira de uma forma bem veemente. Quando o povo, eu escolhi essa situação, mas tem também muitas outras. Muitos profetas maiores tem muito Deus manifestando e dizendo que vai julgar aquela idolatria, aquela infidelidade, a violação da lei e tudo mais. Mas lembra que Deus tirou um povo do Egito, uma nação imensa, muita gente,
e por causa de infidelidade, violação à lei, murmuração, idolatria, ele deixou que caísse no deserto e morresse toda aquela geração que saiu do Egito, que tinha de 20 anos para cima. Então, Deus manifestou ali a sua ira e julgou aquele povo, porque eles estavam indo de encontro à sua santidade, à sua retidão perfeita, e ele julgou o pecado, tá certo? A iniquidade. Então, são os exemplos que eu queria trazer para que a gente possa, quando alguém perguntar para a gente saber que essa ira de Deus é uma santidade dele, a manifestação da retidão perfeita dele, da santidade dele em julgar o pecado, tá bom? Aí a gente sabe que também, quando ele diz lá nos profetas, que ele fala que ele julgará e que ele mandará derramará as taças da ira, pisará o lagar da sua ira, por trás dessa ira divina brilha a esperança. Ele não nos deixa somente um recado de que a ira dele pode se manifestar e que vai se manifestar e já se manifestou, mas ele nos dá esperança. Qual é a esperança que nós e as pessoas ímpias têm e que nós crentes temos? O homem pode se humilhar, orar e reafirmar a aliança com Deus através da obediência. Sempre que acontece isso, são várias. Ele diz que ele vai derramar ira, seja em Nínive, seja com aquele... esse aqui, eu lembrei, essa figura aqui é muito interessante, aquela história de Davi, quando ele fez o censo, que ele olhou e viu o anjo com a espada lá na eira, numa eira, ele viu aquilo. Então, Deus estava julgando, mas Davi se humilhou, suplicou a Deus e reafirmou a aliança dele com Deus em obediência, e Deus não executou a ira dele do tamanho que ele iria executar, tá certo? Então, quando a ira de Deus é manifestada, ou ele promete, ou ele executa, e existe por parte do homem, por parte de uma nação, por parte de um povo, de um rei, que a gente viu vários reis que se humilharam e oraram e botaram um saco cinza na cabeça, se vestiram de pano de saco e tudo, e humilhação diante de Deus, ele não julgou. Muitos deles, ele disse até que nos dias da tua vida eu não vou fazer isso, vou fazer depois. Por quê? Porque a ira de Deus, o objetivo dela é levar a restauração. Ao contrário da ira humana, porque o homem, quando ele tem ira, ele, na realidade, o que ele quer mesmo é a vingança. Ele quer tomar revanche pelo que ele se sentiu ofendido. Mas quando nós ofendemos a Deus, quando um povo, uma nação ofende a Deus, ele manifesta a sua ira para que isso traga aquele homem, aquele povo, aquela nação a restauração, tá certo? Então, vamos ver aqui o que diz Jeremias 36, 7. Oh, não veio. Espera ainda, não veio, 36, 7. Não sei por que não veio, não veio. Tá bom, não tem problema não. Não veio, tá. Então, Jeremias 36, 7 fala sobre isso, exatamente, que a ira de Deus, ela vem para que ela cause no homem esse efeito dele se voltar em humilhação para Deus e em obediência, para que a ira de Deus não seja executada, ou seja, detenida, né? Certo. Então, a gente viu já o que o termo quer dizer, são dois termos que são utilizados. Oi, quer falar? Hein? Diga. O que ela quer? Então, olha só, agora nós vamos ver, nós vimos os termos que são utilizados, nós vimos as faces dos diversos nomes que o mundo chama de ira, nós vimos o que Deus chama de ira, e a gente viu também exemplos bíblicos de ira. Nós vimos também que existe essa informação que é importante nós termos e nós sabermos, que é a ira de Deus, o que é ela e quando ela se manifesta e qual é o objetivo dela, tá certo? Nós já vimos. Agora nós vamos ver alguns exemplos de ira, do pecado da ira no nosso dia a dia. Explosões de ira, vamos ver. Vocês sabem pessoas, vocês já viram pessoas, ou até mesmo nós, em algum momento, que estão fazendo, às vezes, realizando pequenos trabalhos, tarefas, ou fazendo uma comida, e bota o sal no lugar do açúcar, e comete erro, e ali, qualquer coisa que sai errada, a reação dessa pessoa
é manifestada de forma violenta, ele manifesta essa ira de uma forma terrível. Não era para ser assim, porque aconteceu um erro. Aconteceu um... Eu lembro de pessoas, por exemplo, criança que está lavando uma louça e quebra uma vasilha e os pais partem para cima daquela criança de forma violenta, com muita ira. Mesmo assim, a gente pode considerar se a gente estiver sozinha mesmo. Seja uma coisa que caiu, uma coisa que deu errado, pessoas que estão fazendo um trabalho, como essa figura que eu peguei, assim, quebram lápis, sabe? Joga fora, rebola as coisas, joga, lança para longe. Por quê? Porque alguma coisa saiu errado com o que ele queria e ele manifesta essa ira. Muitas pessoas, elas têm um comportamento de descontrole e fúria, mas muitas pessoas também ficam com isso dentro do coração. Uns manifestam através de atitude, outros puxam até cabelo, outros mordem, eu não sei. Tem pessoas que são mesmo iracundas ao ponto de manifestar e de explodir em ira. É uma coisa realmente que a gente precisa saber que isso não pode fazer parte da nossa vida. E tem, até eu achei interessante, essa é a figura quando a gente coloca sobre ira, que vem assim, sai em fumaça pela cabeça, sai em fumaça pelo ouvido, pelo nariz, porque realmente é assim que acontece. É uma como se fosse uma febre interior, um sentimento que vai fazer com que a pessoa manifeste isso de forma violenta. E tem o famoso pavio curto, né? Esse aqui é uma coisa impressionante. Tem gente que se autodenomina pavio curto, podendo ter vergonha de dizer assim, eu sou pavio curto, mas eu nem digo para ninguém, porque isso é uma vergonha para mim. Mas não, eu tenho pavio curto. Meu pavio é curto, né? Ele vai queimar ele mesmo com o pavio curto dele. Pode ter certeza disso. É a pessoa que, se for ofendido ou contrariado nas suas opiniões ou interesses, ele vai manifestar ira. Ele vai ficar com raiva. Por muitas vezes ele pode até nem agredir a pessoa verbalmente ou fisicamente, mas ele vai manifestar dentro do coração uma raiva, um ódio, um ressentimento contra aquela pessoa que manifestou a opinião ou tem interesse diferente do dele. Então é muito interessante a gente ter cuidado com isso, meus irmãos, muito mesmo. A gente precisa afastar isso do nosso coração, para que isso não faça parte. As adolescentes, quando são contrariadas, quando são aborrecidas, com muita gente sabe que todas nós aqui que somos mais velhas já fomos adolescentes, a gente sabe que muita coisa a gente não pode, os pais da gente não deixam, ou a gente quer fazer coisas que os outros estão fazendo, mas que a Bíblia diz que não pode. Então, assim, na hora que a gente quiser manifestar esse sentimento, a gente precisa buscar a Deus, precisa fazer com que o Espírito de Deus consiga realmente, que a gente se submeta para que ele domine o nosso coração, para a gente não manifestar esse sentimento pavoroso, que é o sentimento da ira, tá certo? E há pessoas que usam desculpas, é impressionante. Todo mundo aqui vai conhecer uma pessoa que já falou isso na vida. Eu espero que não sejamos nós que falamos isso. É uma desculpa sem nenhum fundamento. Qual é a desculpa para uma pessoa iracunda? Eu só reajo com ira se eu for provocado. Não, ele é a pessoa mais calma do mundo, mas se eu for provocado, tipo assim, se pisar no meu calo, aí se pisar nos calos, a pessoa reage com ira. E isso é uma coisa pavorosa. Por que é pavoroso? Porque não existe nenhum caso que Deus permita que esse sentimento seja um sentimento de fruto do Espírito e não de obra da carne. Porque ele não vai dizer assim, se você for provocado, você tem todo o direito de se irar e de manifestar esse sentimento. Isso está errado. Na realidade, quando ele reage de forma irada, sendo provocado, é porque ele está pecando. Ele está se dando o direito de pecar. Ele está dizendo assim, não, mas é lícito eu pecar porque eu fui ofendido. E não é assim, tá certo? O que ele não compreende, essas pessoas não compreendem, é que a longanimidade se demonstra, se manifesta a paciência, a calmaria, a calma, a longanimidade. O termo longanimidade quer dizer manter longe a ira, longe, afastar de ti a ira, macrotimos. Ele mantém longe de ti a ira. A longanimidade ela é demonstrada exatamente no momento que nós passamos por dificuldade. Hoje tinha um versículo na lição das meninas que
Que proveito tem se você, quando for ultrajado, reagir de forma inadequada? Né? Ou, se você está tudo bem, você reage de forma adequada. Se você for ultrajado, você reage de forma inadequada. Então, a ira não é uma desculpa daquele que se chama de pavio curto, daquele que diz que ele só reage de forma violenta ou iracunda quando ele é provocado, tá certo? Isso não dá nem um direito para a gente acontecer isso. Uma coisa que a ira é manifestada muitas vezes é na educação dos filhos, muitas vezes. Sabe aquele pai que é calado, que é calmo, mas na hora da raiva, que o filho faz uma raiva, avança e espanca o filho. Sabe? Ele reagiu exatamente na hora que ele foi provocado com ira, né? Então, a gente, na educação dos filhos, a gente precisa ter cuidado para que o pai ou a mãe não manifeste um comportamento iracundo diante do filho e esse filho vai desenvolver esse comportamento também. A chance é muito grande. Certo? É muito grande, porque ele vai tratar esse filho feito um bicho e ele vai reagir dessa forma. Então, é interessante que o pai não eduque o filho quando ele tiver com raiva ou se sentindo ofendido. A disciplina de Deus que ele manda que a gente aplique não é para que a gente se vingue daquele comportamento que o filho teve que foi inadequado. A gente precisa aplicar disciplina para que ele seja restabelecido, restaurado, para que ele tenha um comportamento adequado e não para que a gente se vingue. Então, é muito importante que a gente, na hora da raiva, a gente não faça isso. Muitos pais não sabem como reagir a um ataque de fúria, seja infantil ou adolescente, e até mesmo provocam isso. É outro comportamento inadequado. A gente não saber como reagir se um filho foi... Tipo assim, eu falei uma coisa para o menino ou para a menina e ela saiu dando rebanada, bateu porta de quarto, derrubou alguma coisa. A gente tem que saber se o nosso comportamento adequado seria ir lá e vem cá, pegar pelos cabelos assim, rodar a mão no cabelo e enchê-la de pancada. É assim que a gente vai trazê-la para restaurá-la um comportamento adequado? Não. E muitas vezes até aquela fúria infantil, não é? A gente já viu que tem criança, eu mesmo sou a favor de dar-lhe uma lapada bem boa nas pernas da criança, quando ela se derrama todinha no supermercado aos gritos, chorando, mas pense bem, se ele não lhe obedece, a Bíblia diz que você pode aplicar a vara da disciplina, mas não você espancando um filho no meio do supermercado, feito um doido, mostrando que você é iracundo, todo mundo vai dizer assim, por isso que esse menino faz isso, olha o pai, olha a mãe. Então, leva para casa, conversa, explica, abre a Bíblia, mostra. Depois você pode dar uma lapada na perna dele. Ou então você pode deixar ele de castigo, disciplinando, né? Então, a gente, quando estiver diante de um ataque de fúria de um filho nosso ou de um esposo, a gente não pode manifestar a nossa ira. E isso, eu vou dizer para vocês, minhas irmãs, eu vivo. Porque você pode pensar assim, irmã, tudo bem, mas a ira é só quando a gente reage de forma violenta, agressiva, batendo, brigando. Não. A ira é quando, por exemplo, a pessoa diz que você fez uma coisa que você não fez. E você fica se defendendo, se defendendo. Então, na realidade, a gente está ali se defendendo porque a gente está se sentindo ofendido. Se a gente não se sentisse ofendido, a gente ficaria resignado. Depois, quando esperasse ele passar a raiva, a gente iria lá e conversaria com ele. Mas não, quando a gente reage a isso, eu estou falando para mim, eu estou falando comigo, eu estou aprendendo nesses estudos que a gente não pode fazer isso, tá certo? Reagir de forma inadequada quando você está diante de um ataque de ira ou de fúria, seja dos filhos, seja de um adolescente, seja do marido, não é? Seja na igreja, uma resposta atravessada, né? Então, a gente não pode fazer isso, porque às vezes aquela pessoa está pecando, está cometendo um erro, ela precisa ser tratada, e se a gente tiver um comportamento adequado, aquele é um bom testemunho que a gente pode prestar no momento adequado, né? A gente é advertido, novamente a gente viu que a gente não deve provocar os nossos filhos a ira, a gente não deve fazer com que eles tenham esses sentimentos. Se a gente vira esse sentimento neles, é interessante que a gente chame, talvez até no momento da raiva não seja... A gente espera um pouco e depois conversa, mostrando na Bíblia que aquele comportamento está inadequado. E a gente precisa, com relação à educação de filhos, que é onde gera muito problema de ira, muito problema de reação agressiva e violenta, né? Quais são os princípios da disciplina? Primeiro, ela é um ato de amor. A palavra de Deus diz que Deus disciplina todo filho que ama, que recebe, que ama. Então, se você está sem disciplina, logo não sois filhos, sois bastardo. Então, a disciplina, na realidade, é um ato de amor.
Eu costumo dizer que eu não quero nunca frequentar uma igreja que tenha 3 mil membros. Sei lá, a partir de 300 membros eu já quero outra igreja. Sei lá, nem sei quantos membros a gente fica invisível na igreja. Porque uma igreja dessa não existe reunião de disciplina, não existe você saber que você está com um comportamento inadequado e que o irmão pode chegar e falar e te chamar a atenção, não é? Então, cadê o amor? Como é que vai desenvolver o amor se você não está nem aí para a vida do irmão, você não sabe nem o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, e se você sabe, você não liga a mínima, então a disciplina, na realidade, é um ato de amor para os filhos e de Deus para nós e de nós dentro da igreja, com os irmãos. A Bíblia diz também que toda disciplina, na hora que ela está sendo aplicada, traz pesar. Quem é que gosta? Eu tenho pavor de disciplina. Eu estou essa vida cristã todinha, pela graça de Deus, eu nunca passei por um processo de disciplina e eu tenho pânico. Se você perguntar por quê, eu não sei, mas eu tenho pânico de entrar num processo de disciplina. E eu sei que se eu fizer uma coisa muito grave, meu marido leva. Eu sei disso. Claro, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Então, é interessante, se for um caso grave mesmo, ele leva. Então, é interessante que a gente realmente fuja disso. Mas saiba que a disciplina traz pesar, mas depois ela traz fruto de justiça. Ela tem o fruto benéfico, a disciplina. E depois produz a conduta que agrada a Deus. Hebreus 12, 11, tá bom? Então, a gente precisa saber que a gente não deve provocar os nossos filhos à ira, a gente não deve repreendê-los e discipliná-los quando a gente estiver com raiva, para a gente não ter um ataque de fúria, a gente não deve falar más palavras para eles, não só para os filhos, como para o marido, como para os irmãos, para as irmãs. E se a gente realmente cometer um erro desse, a gente peça a Deus para que ele nos dê a capacidade de pedir perdão, né? A reação não controlada pelo espírito. Quando a gente está de frente com as dificuldades da vida, eu não digo assim que a gente desenvolve a ira de graça. Eu acho que tem gente que tem. Tem gente que tem um coração iracundo mesmo, um coração raivoso, tem raiva do mundo. Mas quando a gente a pessoa não é controlada pelo Espírito Santo, quando ela está em frente que a vida, quando a vida traz para ela contrariedade, seja maus tratos, injustiça, perseguição, ela reage geralmente carregada de ira. Isso é no dia a dia da gente, gente. É na fila do posto de saúde que a pessoa passa na frente da gente. É quando a gente é tratada de forma grosseira no supermercado ou numa loja que a gente foi. Aquilo, na hora que a gente é tratada, realmente brota, a velha natureza vem com tudo, né? Mas a gente precisa saber que quando as dificuldades vierem, a gente não deve reagir com ira, porque é um pecado da carne. A gente deve sempre entender que a ira é uma manifestação da velha natureza e sempre que nós reagimos com ira, nós estamos desenvolvendo a desobediência a Deus e não a obediência. Então, sempre que a gente manifestar uma má palavra, uma reação inadequada, uma revolta no coração, você não falou nada, mas dentro do coração você ficou com raiva, você precisa saber que você está manifestando a velha natureza e desenvolvendo a desobediência a Deus. Não está desenvolvendo a obediência, a submissão a Deus. Fazemos a vontade da velha natureza, que deveria estar morta, fazendo viva a nova criação de Deus. Então, a gente deve não fazer a vontade da velha natureza, que essa deve estar morta. Nós morremos para o pecado, mas vivemos para Deus. Então, a gente precisa saber que a velha natureza está morta, porque Cristo pagou o preço. Então, a gente não precisa mais ficar submetida ao pecado, porque ele não tem mais domínio sobre nós, é isso que a Bíblia diz, não é? E a gente deve fazer cada vez mais brotar, vivificar a nova criação de Deus, que é a nova natureza, tá certo? Eu queria deixar com as irmãs, então, 1 Pedro 2, de 20 a 21, que ele diz assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Tem glória nenhuma, né? Porque a gente está suportando com paciência, é um dever nosso, né? Se, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, e isso é grato a Deus. Então, quando a gente peca e é esbofeteado, quando a gente dá uma resposta errada e recebe outra, quando a gente faz alguma coisa errada e a gente recebe o troco, ele diz assim que não tem glória nenhuma nisso. Mas a glória que Deus manda que a gente tem é aquela que quando a gente está fazendo o bem,
está indo, fazendo uma coisa agradável a Deus. Mesmo assim, nós somos afligidos e nós suportamos com paciência. E nós estamos, então, dando um bom testemunho e estamos em obediência a Deus, estamos mostrando que a nova natureza realmente está começando ou continuando a dominar a nossa vida. Ele diz assim, porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. Então, nosso exemplo perfeito é Cristo, e a gente precisa saber que quando a gente é maltratado e a gente reage, ou a gente reage com pecado, isso não tem glória nenhuma. Agora, a glória é quando a gente não está pecando, quando a gente não cometeu o pecado, e a pessoa ofende a gente, ou acusa a gente de uma coisa que a gente não fez, ou um filho que você já disse várias vezes para ele não fazer aquilo. Você fala uma vez, você fala duas, você fala três, e ele continua fazendo, ela continua fazendo, o marido continua fazendo, a irmã continua fazendo. Então, se a gente explode, a gente também não está trazendo glória nenhuma para Deus. Mas se a gente suporta com paciência, aí nós estamos realmente glorificando a Deus. E ele está dizendo que o nosso exemplo é Cristo, e foi para isso que ele veio. Ele sofreu, foi humilhado, o Deus eterno foi cuspido, foi aguentar um homem olhar para ele e dizer assim, tu não sabe que eu tenho poder para te libertar e te prender? A pessoa, quem somos nós, não é? Para a pessoa ofender a gente e a gente se sentir ofendido e revidar com ira. Então, Cristo não fez isso, então ele deixou os passos para que a gente seguisse. Então, aqui nós terminamos o nosso... Aqui nós terminamos o nosso... A nossa... não vou dizer o nosso pecado de hoje, não, né? Nós terminamos o nosso pecado de hoje, nós terminamos o estudo desse pecado que é terrível. Então, é bom que a gente comece a pensar e memorizar isso, olha. Ciúmes, inveja, inimizade, ira. Ele diz que tudo isso seja afastado da gente, longe da gente, para longe, né? Então, a gente precisa saber que quando a gente terminar esse estudo, vai ser assim, pelo menos essa parte dos pecados sociais, vai ser muito maravilhoso, porque a gente vai ver que aquela pessoa que começa com ciúmes, ela desenvolve inveja, porque agora ela não quer não, só que o outro não tenha, não. Ou ela não quer só ter igual ao outro, não, ela quer que o outro não tenha. E ela tem uma má vontade realmente contra aquela pessoa, seja por uma só ou por várias. E ela desenvolve um sentimento de revidar quando ela é ofendida no que ela acredita e no que ela supõe que ela está correta. Às vezes ela está correta e às vezes não. Então, aquilo vai crescendo, aquele comportamento iracundo. Aí a gente nos próximos serão discórdias, dissensões, facções, e a gente vai ver que chega realmente na ruptura. Tá certo? Então, que o Senhor nos abençoe. Eu vou desligar o vídeo e a gente vai ficar ainda conversando um pouquinho, tá certo? A gravação, não vou desligar o vídeo, a gravação, ok. Desligar.